Bom dia, nação bugrina. Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje o pós-jogo de número 219. E desse Guarani 1, Cruzeiro 0. É uma vitória super importante do ponto de vista pontos e que poderia ter sido 2-0, né? A gente vai falar um pouquinho, vamos falar rapidinho sobre isso, né? Primeiro agradecer, gente, é um absurdo o que as pessoas estão se envolvendo, mesmo numa situação horrorosa que o Guarani tem estado, né? Agora o Guarani está com 17 pontos em 17 jogos. Isso, um aproveitamento de 33,3%, né? Para a gente não cair, gente, nós vamos precisar de um aproveitamento de 44,4%. Caiu um pouquinho, o que a gente precisa, são 28 pontos em 21 jogos, né? Talvez um pouco mais, 45% de aproveitamento, contra o que nós estamos fazendo no campeonato, que é 33,3%. Na temporada nós estamos fazendo um pouquinho mais, 36%, por aí. Mas o que conta é o que está no campeonato, né? Teve gente que falou assim, pô, agora vamos parar de críticas ao Mozart e dar também o aproveitamento dele, né? Teve um pessoal que pediu. E é justo, é justo. O Mozart tem 2 jogos. Nesses 2 jogos, ele fez 4 pontos. Então ele tem um aproveitamento de 66,6%. Então, se ele tiver este aproveitamento de agora até o final, nós vamos até lutar para subir. E menos, gente, um pouco mais de calma, não é assim. Não é desse jeito. O Guarani, hoje, nós ganhamos uma posição só e estamos a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. Mas não é fácil. Nós estamos num final de campeonato terrível. Nós vamos pegar esse mesmo Cruzeiro fora, o Bahia fora e o Chapecoense em casa. Então nós temos que escapar antes. O Guarani precisa fazer pontos antes. Então tem todos esses aspectos. Tudo isso para dizer que o Guarani tem que ficar com o pezinho muito no chão. O Guarani não se livrou de nada. O Guarani precisa melhorar muito ainda. O time continua o mesmo. Ontem nós entramos com um time que acho que foi montado espertamente pelo Mozart, sem dúvida. Mas é um time que tem tudo aquilo que a gente critica. Iago, Maxwell. Entramos com Iago e Maxwell na frente sem centroavante. Acho que fez certo. O jogo tentou o contra-ataque, propôs um contra-ataque, sem dúvida. Primeiro tempo, o Guarani teve 40% de posse de bola, estava ganhando de 1-0. Ou seja, nós demos a bola para os caras e jogamos um contra-ataque, não tenha dúvida. Mas teve chance. O Guarani ainda fez um gol que os caras anularam erroneamente. Então, no primeiro tempo, o Guarani teve essa posse de bola que eu falei. O Kozlingis fez pelo menos umas 2 ou 3 boas defesas. Muito boas defesas. Ao longo do jogo, no segundo tempo, principalmente, o Cruzeiro deu uma arrefecida um pouco, né? Deu uma esfriada. Mas o Guarani teve essa proposta na grande maioria do jogo. E no finalzinho ainda, acho que foi o Lucão. O Lucão perde um gol absurdo. Um pouco mais de habilidade. Tínhamos feito, nesse caso, 3-0 até, na minha opinião. Então o Guarani mereceu a vitória. O Cruzeiro sim é um bom time. O Cruzeiro já subiu, gente. Se o Cruzeiro tiver um aproveitamento de 44%, como nós queremos, para escapar de agora até o fim, o Cruzeiro sobe com sobras, com 66 pontos, só para vocês terem uma ideia da conta. Então não dá para pensar em acesso de jeito nenhum. Para o Guarani, o pensamento é escapar do rebaixamento e fazer os 44, 45% de aproveitamento de agora até o final do campeonato. Agora vamos falar um pouquinho do curto prazo, né? Mozart. Eu acho o Mozart, tudo aquilo, a opinião que eu já tinha dado previamente do Mozart quando ele foi contratado, acho que a gente tem que ser honesto e não mentir.
Entendeu? Que o cara começou a ganhar, começa a mudar de opinião. Não, então vamos lá. O que eu acho do Mozart? O Mozart estava entrando numa situação muito difícil e eu não acho que ele tem feito grandes trabalhos ultimamente. Na Chapecoense foi pífio, a gente não sabe da condição de lá do time. Os últimos trabalhos dele não foram bons. No Cruzeiro foi horroroso, né? E não dá para dizer que o Cruzeiro é uma droga, mas era uma bagunça na época dele. Felipe Conceição também foi, tá tudo certo. No CSA, ele fez um trabalho que muita gente gostou, inclusive os caras do CSA deram referência aqui pra gente, gostaram do trabalho dele. Então, é um cara que merece esse tipo de reconhecimento. Mas eu achava ele fraco. Acho que ele não é um puta técnico. Mas eu tenho que reconhecer duas coisas. Primeiro, gostei da postura dele na entrevista. Gostei da humildade dele. E gostei de que ele está fazendo alguma coisa, está sacolejando. Está tentando mexer com um time dele que é fraco. Então, reconheço. E, Mozart, vamos dar todo o apoio para você conseguir tirar esse time do rebaixamento. Tudo bem? Então, para que a gente seja honesto, reconheça e, ao mesmo tempo, vamos torcer muito. Não é muito para a gente escapar. Bom, continuando. Temos ainda a janela dos reforços. Agora é dia 18, né? A partir do dia 18 a gente pode contratar alguém. Já ouvimos falar da volta do Regis, já ouvimos falar do Vagninho, já ouvimos falar de Isaac. Esses são os 3 casos que eu ouvi, né? Acho ainda cedo, mas a gente tem que trazer sim jogadores para compor esse elenco. Esse elenco aí é declaradamente, e mesmo por eles, um time fraco. Então nós precisamos reforçar. Sobre o jogo de ontem, tem alguns caras que eu acho que estão começando a tomar a posição, né? É muito interessante isso quando o time começa a vencer. O Ludic é um deles. Está crescendo no momento certo. No momento que o Guarani precisa. E você vê, é um menino. Muita gente fala, não pode pôr os meninos porque queima. O cara quando entra, percebe a oportunidade e usa a oportunidade, dá para ajudar sim. É o caso do Ludic, né? Então, vamos lá. Kozlinski foi bem ontem. Eu vou dar uma nota 7 para ele. Defendeu algumas bolas importantes. O Ludic eu vou dar uma nota 6,5 porque fez o gol, um belo gol, diga-se de passagem. Derlan e João Vitor, eu vou junto no 6. Os dois fizeram boa partida. 6,5. Os dois fizeram boa partida segura ontem. Até o Lucas Ramon, improvisado na lateral esquerda, fez boa partida, né? Vou dar uma nota 6 para o Lucas Ramon, né? No meio de campo nós tivemos todos os jogadores que... Leandro Vilela, por exemplo, é o 5. O próprio Mozart disse. É o 5 do time. Os outros são os segundo volantes. Acho que se firmou. Acho que ele não sai mais de lá. Vou dar nota 5,5. Silas e Persson. Felizmente o Persson vem se recuperando e espero que melhore a cada dia, né? O Silas também não dá para reclamar não, e ele reforça bem. O Mozart quer jogar, segundo ele, no 4-3-3, portanto em algum momento ele vai ter que abrir mão de um dos dois volantes, um desses 2 segundos volantes, né, para deixar o Giovanni Augusto, os atacantes lá na frente. Então eu vou dar 5,5 para os dois segundos volantes também. Giovanni Augusto, vou dar 6. Giovanni Augusto ontem fez a assistência do gol, jogou uma partida um pouco melhor, numa posição que é diferente da que ele está acostumado a jogar no dia a dia, né? Ou pelo menos no Guarani, no histórico do Guarani. Iago, eu não consigo ver qualidade nesse rapaz. O Maxwell, pelo menos agora vem correndo. Então, o Iago, hoje não é dia para matar pau ninguém, né? Mas vamos dar 5 pro Iago. O Maxwell tem corrido pelo menos, tem armado uma jogada ou outra, mas é um atrapalhado, né? Um atrapalhadinho.
5,5. Dos que entraram, eu vou falar do Lucão. O Lucão entrou, até marcou o gol. Mal não verificado, nem anulado. Os caras é brincadeira aquilo. O cara não olhar no VAR, não chamar o VAR, no mínimo uma falta de humildade. Tem lá a câmera para ver, uma bola entrou muito. Eu vi no olho nu, a hora que eu vi a jogada, eu falei, entrou. Depois com o replay, mandaram o replay na linha, né? Impressionante aquilo lá. Uma vergonha. Então, eu vou dar um 5,5 pro Lucão aí. Os outros eu não vou dar nota. Acho que o Guarani tem, como eu falei antes, tem uma trajetória muito grande ainda pela frente. Muito grande. Para recuperar, para não cair. Esse é o nosso campeonato. Contra o Bahia, sábado que vem. Vamos estar lá e olha, eu não é otimismo exagerado. Eu acho que dá para ganhar. Não porque o time do Guarani melhorou, porque é o mesmo time. Mas é porque começa a mudar um pouco o espírito. O Guarani vai ter que ganhar no Lamar de 1-0. Depois temos o Chapecoense fora e o Brusque em casa. Então no Brusque talvez a gente já tenha alguns reforços e a gente tem que estrear bem o segundo tempo. O segundo turno, desculpe. Segundo turno. Precisamos estrear bem. O Brusque nós não podemos deixar de ganhar em casa de jeito nenhum. Então nesses próximos 3 jogos, eu não digo 3 vitórias, mas dá para fazer bastante ponto aí. E nós temos que fazer o máximo de ponto possível. Tá bom? Gente, um grande abraço para vocês. A gente se encontra no pré-jogo de Guarani Bahia. E espero que realmente a gente esteja numa trajetória de sair. Mas, gente, para com esse negócio. Não vamos começar a falar em subir para a primeira divisão. Não dá nada para fazer isso. O Guarani precisa escapar do rebaixamento. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Bom domingo. Até mais. Tchau.